Bom, gente, olha, vocês sabem, né, há muito tempo, que eu não sou uma grande entusiasta das enquetes, não sou uma grande entusiasta das pesquisas, tá? Eu acho que as pesquisas mais induzem do que acertam. Então, eu prefiro, mesmo quando a pesquisa é boa para nós, não comentar. E quando é ruim, também não comento. Tá? Eu simplesmente me dou o direito de não acreditar. Acredito que tem muita manipulação. Acredito. E aí, hoje, agora, por exemplo, eles estão dizendo que o Flávio está diminuindo a diferença para Lula. O Flávio Bolsonaro. Gente, quem é que acredita numa coisa dessas? Eu não acredito. Agora, tem um item da pesquisa que eu achei muito interessante, queria comentar com vocês, tá? Não é pesquisa eleitoral propriamente dita. É que a maioria do povo brasileiro está com medo, tem mais medo do Bolsonaro voltar do que do Lula permanecer. Né? Quer dizer, o pânico do brasileiro, do Bolsonaro, dos Bolsonaro voltarem ao poder é maior do que a lavagem cerebral contra o Lula imposta pela mídia comercial. Não é impressionante? Eu achei impressionante esse dado. Coloca aí, por favor, Gui, a matéria. Olha só. Volta da família Bolsonaro dá mais medo nos brasileiros do que Lula ficar no poder. Realmente, hein? Que medo que dá. Acho que a pessoa nem dorme. Misericórdia, imaginar aquele monstro que ria das pessoas na pandemia, morrendo na pandemia, imitava gente com falta de ar na pandemia, voltando. Ou aquele imbecil do filho dele sendo presidente. Gente, qual foi a grande coisa que o Flávio Bolsonaro fez, além de desmaiar em debate? Eu gosto, sim, da ideia dele debater com Lula, porque eu sei que ele vai desmaiar. Não consegue, né? Quero que ele mantenha a candidatura, porque vai ser imperdível um debate desse medíocre, né? Para dizer o mínimo, contra o Lula. E eu quero ver quando ele for cobrado pela sociedade com o careca do INSS, né? Vocês estão sabendo que ele está prestes a ser convocado pela CPMI do INSS, porque é assim, ó, é uma coisa que, se fosse o filho do Lula, se fosse o filho do Lula que tivesse envolvido com um negócio desses, ele já teria sido preso. Não teria sido só levado para depor, não. Ele já teria sido preso. Olha só. Aqui, ó. A administradora da empresa de Flávio Bolsonaro é irmã do contador que atuava no grupo do careca do INSS e sócio em empresa em paraíso fiscal. Incrível, né? Letícia Caetano dos Reis, que administra o escritório de advocacia com endereço na mansão de Flávio Bolsonaro. Né? Então, ela tem um escritório de advocacia que o endereço é aquela mansão que o Flávio Bolsonaro comprou com empréstimo de pai para filho, que recebeu de onde? Do BRB, o banco que está envolvido nessas denúncias do caso Márcia, envolvido até o pescoço nessas denúncias do caso Márcia. Então, a mulher que tem a sua empresa na casa do Flávio, tá? É irmã do contador do careca do INSS. Ó, imagina se fosse o filho do Lula, minha gente. Imagina se fosse o filho do Lula, né? Deixa eu ler aqui a matéria para vocês. Matéria, deixa eu ver de quem é. Do Henrique Rodrigues, aqui na Fórum, tá? Se a rejeição eleitoral pudesse ser traduzida em um sentimento visceral, o medo seria seu indicador mais preciso. Para além da intenção de voto positiva, o que o eleitor não quer de jeito nenhum costuma ditar o ritmo das campanhas e o teto de crescimento dos candidatos. Nesse cenário, a nova pesquisa Genial Quest, divulgada nessa quarta, traz um dado indigesto para a oposição. O
temor de um retorno da família Bolsonaro ao poder supera o receio da continuidade do governo do presidente Lula. De acordo com o levantamento, em fevereiro de 2026, 44% dos brasileiros afirmam que o que lhe dá mais medo hoje é a volta da família Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Uh! Ninguém quer essa vagabundagem de volta, tá? Vocês não sabem o pior, para aumentar o terror, o pessoal do Bolsonaro tá querendo, tá ressuscitando também, sabem quem? Paulo Guedes, eles estão querendo fazer a dobradinha. O Flávio Bolsonaro com o Paulo Guedes, aquele ministro que dizia que tinha empregada, até empregada doméstica, tá viajando para a Disney, que desaforo, que absurdo. Aquele ministro que reclamava, porque até o dono, o filho do porteiro, estava indo para a universidade. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Estão ressuscitando o Paulo Guedes. Coloca aí a matéria que eu achei hilária. Quem quer esse cara? Valdemar vai conversar com o Flávio Bolsonaro para que Paulo Guedes seja o seu posto Ipiranga de 2026. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Que ideia, hein? Isso é a renovação. É a renovação. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem dito a interlocutores que pretende conversar com Flávio Bolsonaro para defender que Paulo Guedes assuma o papel de posto Ipiranga da campanha. A referência remete a 2018, quando Jair Bolsonaro recorria ao economista sempre que era questionado sobre temas econômicos. A avaliação dentro do PL é que é uma âncora econômica com credibilidade, a credibilidade do Paulo Guedes. Ajudaria Flávio a se firmar nacionalmente junto ao mercado e ao setor produtivo. Segundo dirigentes do partido, Flávio Bolsonaro tem perfil diferente do pai, demonstra maior interesse por temas fiscais e costuma acompanhar discussões sobre responsabilidade orçamentária. Sabe nada esse cara, gente. Sabe nada. Senador medíocre. Não conhece nem o regimento da casa. Mesmo assim, lideranças do PL avaliam que a presença de um nome já testado daria mais robustez ao programa econômico da campanha. Apesar disso, a equipe que hoje auxilia Flávio já inclui economistas próximos ao bolsonarismo, entre eles Gustavo Montesano, ex-presidente do BNDES, e Adolfo Saxida, ex-ministro das Minas e Energia, e outro nome considerado ideal é Roberto Campos Neto. Para Valdemar, porém, ninguém teria mais credenciais que o próprio Paulo Guedes, já testado eleitoralmente, né? E aí o Flávio Bolsonaro foi hoje numa conferência no BTG Pactual, tá? Aquele banco lá que ficou suspeito de ser a fonte do Globo, naquela história que eu nem me lembro mais qual era, preciso me lembrar. Sim, aquela história que envolvia o Alexandre de Moraes com o caso Master, né? Com o caso Master. Foi lá no BTG, ele foi lá, o Flávio Bolsonaro, chegando lá, esculhambou o Lula, chamou o Lula de Opala velho, né? Vai ser nesse nível aí, porque vocês não podem esperar que do bolsonarismo venha algum nível. E aí perguntaram para ele sobre os possíveis nomes para a economia, né? Agora eles estão acreditando em pesquisas, está dizendo que as pesquisas mostram que ele está crescendo, né? Agora eles acreditam, passaram o tempo todo reclamando das pesquisas, mas agora que ele está aí com chances, segundo as pesquisas, eu não acredito, tá? Não acredito. Mas eu nunca acreditei, tá? Não mudo de opinião de acordo com o pensamento, de acordo com o resultado, não. O senador disse que Lula está arrombando os pobres. Quando foi que Bolsonaro se preocupou com o pobre? Pobre que estava na fila do osso, né? Eu quero só ver esse aqui, ó. Criticou o Fernando Haddad, tá? E aí causou risadas, efusivos
aplausos na plateia. E aí, o senador desconversou sobre quem seria o seu ministro da Fazenda. A imprensa está especulando o Mansueto de Almeida, economista-chefe do BTG, o Campos Neto, mas eu não conversei com nenhum deles. Segundo o senador, a pressão para determinar o nome para comandar a economia pode passar a falsa impressão de que as pessoas não querem caminhar comigo. Quem é mesmo que quer caminhar contigo? O povo é que não quer, gente. Quem é que acredita nessas coisas? De toda essa pesquisa, o que eu acreditei foi isso. Do pavor que o povo tem de que Bolsonaro volte ao poder. Um Paulo Guedes ainda, misericórdia, hein? Que medo! Zumbis estão na sala.